Continuando falando de Trump, ele volta a reforçar a sua ideia de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos, falando novamente que, inclusive, se for necessário usar força. Os analistas acreditam que dificilmente o Donald Trump ele vai ter, de fato, essa disposição para usar força, seja para conquistar alguma área, ou seja para tentar evitar algum conflito que esteja acontecendo pelo mundo, né? A ideia dele nunca é entrar numa guerra de fato ou usar as forças militares para isso. Mas eu acredito que ele vai utilizar todas as forças possíveis para conseguir. E é uma realidade mesmo, esse plano de os Estados Unidos anexar a Groenlândia dentro do governo Trump precisa ser levado a sério? Davi, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que tem que ser levado a sério como um item importantíssimo da agenda do Trump, como acabamos de falar sobre a agenda dele de lançar o terceiro mandato, ou de reduzir o workforce pela metade de todos os funcionários públicos, ou da deportação em massa, ou seja, dos itens de agenda que satisfazem a base, né, que mantém, que trouxe o Trump com a vitória e a maioria tanto no Congresso como no Senado. É, não é de hoje, obviamente, a gente sabe que os Estados Unidos têm uma presença que começou ainda na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, a Dinamarca tinha sido tomada pelos nazistas, embaixador dinamarquês em exílio ou em asilo político nos Estados Unidos, permitiu que os Estados Unidos, então, eh, fizesse uma base em 1941, no meio da Segunda Guerra Mundial, fizesse uma base em Thule, onde mais para frente, em 1951, com um novo tratado feito, onde fica a base aérea dos Estados Unidos, com mais de 1.000 homens estacionados lá, né? É, eu acho que a importância geopolítica é muito mais importante, até para talvez modernização da base e outras atividades militares mesmo, porque ali, geopoliticamente, a parte da localização de Thule, onde está a base aérea americana, ele tem uma posição muito privilegiada com relação aos movimentos do Ártico, principalmente, e a distância de qualquer movimento mais importante de balístico ou do nuclear ou desse tipo de coisa, de movimentações da Rússia e também da própria Europa e as suas movimentações. Eh, Também tem um fator importante com relação à parte científica, né? Quer dizer, com o degelo acelerado do Ártico, as pesquisas, não só com relação ao bioma e à parte de natureza, como também de riquezas, né, que vão se aflorando, e também a parte de transporte, inclusive, nós falávamos fora do ar aqui, Davi, você falou bastante sobre a parte de transportes. Seria legal você alongar talvez um pouco mais como é importante ter aquela posição para a parte do transporte marítimo naquela região. A gente, quando fala um pouquinho de geopolítica, sem entrar muito a fundo nesse assunto, a gente entende que posições são de seus países e as áreas avançadas de seus territórios são muito importantes para domínio de comércio, para domínio militar e assim por diante. Né? E a gente sabe que é uma realidade hoje, o Mar do Norte, ou seja, que fica ali em torno de toda aquela área congelada, não é navegável na maior parte do ano, durante muito tempo nunca foi navegável, mas com o derretimento das geleiras, durante um período específico do ano, que é o verão no hemisfério norte, muitas rotas começam a se abrir, rotas para navegação, e navegação de comércio internacional. Ainda que por um período curto do ano, estamos falando aí de 2 meses, talvez 3 meses, mas algumas rotas já começam a se abrir. A expectativa é que, com o passar dos próximos anos, de algumas décadas, ele se torne navegável o ano inteiro. E considerando a posição dos Estados Unidos, que já tem o Alasca de um lado, tendo a Groenlândia do outro lado, passa a ter um domínio praticamente completo desse Mar do Norte, tanto para controle de todo esse tráfego marítimo, como também para ter posições militares de defesa muito importantes para o seu território, né? Então, considerando um pouquinho desse lado geopolítico, de fato, a Groenlândia tem uma importância muito grande
para os Estados Unidos. Eu sem falar de todos os recursos naturais, como foi o caso do Alasca, né, quando foi comprado pelos Estados Unidos da Rússia, a Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos no passado. Parece uma ideia de fato bastante vantajosa para os Estados Unidos anexar a Groenlândia. Porém, precisa negociar com os groenlandeses, né? Não parece estar tão simples. A gente acabou de ser empossado o novo primeiro-ministro da Groenlândia, chefe do Partido Democrata, o Frederick Nelson, e não me parece estar concordando tão bem com essa ideia ou favorável a esse tipo de negociação. Já é fato conhecido que os groenlandeses querem a sua independência da Dinamarca desde o começo do século passado, pertence à Dinamarca, a Groenlândia, ou pelo menos é ali controlado pela Dinamarca, e já há algum tempo os groenlandeses querem essa independência. Isso voltou a ser discutido lá dentro, mas não significa que eles querem se submeter como um Estado ou um território americano. Vai dar muita negociação isso ainda, não? Então, acho que seria legal também, Davi, trazer alguns outros dados históricos que também a presença americana nunca foi assim completamente bem-vinda, principalmente para os povos nativos, que são os inuites. Inclusive, tiveram muitos protestos, etc. Inclusive, existiu em 1968 um B-52, um cargueiro militar no meio da Guerra Fria, caiu com armas nucleares na região de Tule, naquela região onde estão lá. E esses protestos se acirravam e foi uma coisa bem assim nacionalista com relação à parte dos groenlandeses e etc., né, dos Greenlanders lá, como fala. Então, eu acho ao mesmo tempo, os americanos podem dizer que nós estamos protegendo a Groenlândia desde 1941. E por isso que vocês não foram tomados, talvez, pelos nazistas, etc, etc, etc. Truman, em 1951, por ali, um presidente americano, quis comprar, fez preço, queria pagar 100 milhões de dólares, etc. Inclusive, acho que foi bastante mais do que os Estados Unidos pagou naquela ocasião pela o Alasca. Mas eu acho que a tentativa do Trump é uma agenda bem agressiva com relação ao expansionismo, daquilo onde ele fala que os países não deram o retorno para os Estados Unidos daquilo que os Estados Unidos proporcionou para outros países. Agora, tomar uma terra e ficar dono de uma terra, comprar uma terra que pertence a um povo, etc. e tal, é complicado. Pode trazer precedentes muito contundentes para o mundo como um todo e o cenário geopolítico mundial conturbado, como polarizado, como que acontece hoje. Vamos continuar acompanhando. Desistir parece não ser uma opção para Donald Trump. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas.